Olá, pessoal. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Mais um ano terminando aí e nós já estamos adiantando um pouco dos trabalhos para o ano que vem. Pessoal, fiquei sabendo que o tema do Jovem Senador 2023 será Saúde Mental nas Escolas Públicas. Então, como vazou esse título, pode ser que mude, mas eu acho difícil, né? Eu vi, inclusive, no site do Senado Federal, o responsável pelo jovem senador nos trazendo essa notícia, então eu acredito que não vai mudar. Por esse motivo, já vou gravar esse vídeo, tal como eu fiz ano passado, com algumas dicas relacionadas ao conteúdo, a parte técnica, gramatical, normas, formato da redação. Peço que vocês tenham orientação aí com o professor de português e vocês, mas como o tema é um pouco familiar a mim, até porque eu tenho trabalhado essa questão da saúde mental há algum tempo e estou estudando psicologia, eu creio que eu posso colaborar um pouco com vocês no tema, tá? No que vocês podem citar na redação, a argumentação que vocês podem utilizar, o conceituar a saúde mental e outras consequências do assunto dentro da redação. Este é o objetivo deste vídeo, ok? Então, espero que seja proveitoso para todos vocês. Né? Estou aqui em Curitiba, sei que tem estudantes do Brasil inteiro que poderão assistir essa aula e eu espero ajudar. A ideia aqui é ajudar, colaborar um pouco com a redação de vocês. Beleza, galerinha? Então, vamos em frente. Acho que um primeiro ponto é conceituar a saúde mental. Se vocês pesquisarem na internet, diferentes formas de conceituar a saúde mental serão apresentadas, né? Mas, no geral, todas apresentarão algumas características dentro desse conceito saúde mental, ok? Que está muito na moda, né? Sobretudo depois da pandemia aí que nós ainda estamos enfrentando, né? Porque a pandemia, de fato, não acabou ainda. Essa praga do coronavírus está rolando aí, matando uma galera ainda. Mas vamos lá. Então, o que seria saúde mental ou ter saúde mental? Podemos dizer assim. Bom, primeiramente, saúde mental, em linhas gerais, de forma bem genérica, é estar bem consigo mesmo e com os outros, né? Então, tá aí um ponto para vocês já colocarem na redação. É meio que clichê isso aqui, né? Estar bem consigo mesmo e com os outros, né? É até bonito falar, mas não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim estar bem consigo mesmo e com os outros. Muitas vezes nós não estamos bem, né? E a pandemia, que é um ponto que vocês podem citar, inclusive, lembre que no título nem fala da pandemia, mas a pandemia trouxe muitos problemas para os estudantes. Muitos tiveram que se encontrar consigo mesmo, porque ficaram sozinhos em casa, sem contato com os amigos, só o contato virtual, muitas vezes. E aí muitos se conheceram ou passaram a se conhecer melhor, conhecer seus limites, conhecer suas frustrações, ficaram entediados e tudo isso acabou também prejudicando a saúde mental. Bom, um outro ponto aqui, né? Aceitar as exigências da vida, né? Isso é um fato também. Nós somos cobrados a todo tempo. Nós temos muitas responsabilidades para conosco e para com os outros também, né? Então, nós temos muitas exigências. E no ambiente escolar, né, nós temos muitas exigências. Nós temos que provar para nós mesmos que nós temos capacidade. Nós temos que mostrar, em certa medida, para os pais. E também somos pressionados por amigos, pela sociedade, vamos dizer assim, a passar de ano, a ser um bom aluno, um bom estudante, a se preparar para o vestibular. Aqueles que estão no terceiro ano, como a maioria aqui, passar no vestibular, você já fala do curso que você quer realizar e as pessoas ficam na expectativa de você passar, só que às vezes acontece de não conseguir. Uma exigência na fase que vocês estão é o ter disciplina para poder passar no vestibular, para poder passar de ano, para se concentrar nas matérias, né? E ter disciplina não é muito fácil. Alguns de vocês já trabalham, outros fazem estágio, outros são do lar, né?
que também é uma forma de trabalho, porque se você é do lar, você tem que estar ajudando na tua casa, seu pai, sua mãe. Se mora sozinho, né? Talvez um ou outro more sozinho aqui, já também tem suas exigências. São responsabilidades. E as responsabilidades, quando não bem administradas, quando nós não temos disciplina, quando nós não aceitamos as exigências como sendo algo normal na vida de qualquer ser humano, nós podemos nos frustrar, nós podemos ficar chateados, tristes, cansados, estressados, né? Alguns têm exigências de mais, outros têm exigências de menos, e tudo isso mexe. A exigência sempre é uma pressão e não tem como fugir delas. Como gerenciá-las melhor? Bom, temos que procurar, de alguma maneira, gerenciá-las. Bom, outro tópico ali, né? Saber lidar com boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida. Bom, Machado de Assis, né, disse que a vida ela é temperada de momentos de alegria e de momentos de tristeza. Se fosse somente de tristeza, seria uma catástrofe. E se fosse somente de alegria, ela também seria entediante, pois a gente não ia saber o prazer que é se superar, crescer emocionalmente, se fortalecer. E a vida seria um pouco, assim, melancólica. Né? Eu acho que o excesso de prazer também não é de todo o melhor. Ao contrário, nós temos, não estou falando que nós temos que ter prazer na frustração, prazer na tristeza, ninguém tem, óbvio que não. Mas ela faz parte da vida. Então nós precisamos entender que teremos boas emoções, como a alegria, né? Mas também teremos emoções, por vezes, complicadas. Também nos sentiremos tristes. E faz parte da vida. Faz parte da vida. O problema é quando a tristeza, por exemplo, ou uma raiva, ela acaba tirando a nossa funcionalidade. O que seria tirar a funcionalidade da vida? Quando você fica, por exemplo, mais de 2 semanas com uma tristeza profunda, sei lá, perdeu o namorado, namorada, o time perdeu, lógico que não seria um motivo para tal, mas perdeu um familiar, uma coisa bem séria, né? Perdeu um familiar aí de Covid, tá com alguém doente na família, ficou desempregado, reprovou no colégio, sei lá, foi discriminado, alguma coisa. Quando uma tristeza muito forte fica por mais de 2 semanas e começa a prejudicar o nosso estudo, começa a tirar o ânimo de fazer coisas que nós gostávamos de fazer, aí sim é um sinal de alerta muito grande para um sintoma depressivo. Então, quando tira a funcionalidade, quando nos atrapalha de fazer as coisas que fazíamos normalmente, de fato, já é uma emoção, já é um sentimento, na verdade, superou a emoção, que nós precisamos ver se for um sentimento de angústia, passou da tristeza para angústia, é uma coisa permanente, que tira a funcionalidade, que aperta o peito, é preciso procurar um profissional da saúde, é preciso procurar ajuda, primeiro um psicólogo, depois orientado pelo psicólogo, quem sabe um psiquiatra, e aí talvez até entrar com uma parte de medicação aí que seria importante para dar uma energia novamente. Então percebam que são temas, são coisas que vocês podem colocar na prova, né? Conceituar a saúde mental, falar dessas questões, né? Então escrever lá a saúde mental é importante para estarmos bem, para estar bem consigo mesmo, para estar bem com os demais. Ela é importante para a gente saber como se compreender melhor, entender quando uma tristeza está muito forte, quando a gente precisa procurar ajuda ou não. Saúde mental não é estar bem somente. Saúde mental também é identificar aquilo que não está normal. Uma pessoa que tem saúde mental não é uma pessoa feliz que está sorrindo toda hora, mas é uma pessoa que sabe resolver coisas que não são tão fáceis. Então tem uma inteligência emocional. Percebe que não está legal, procura ajuda. Está feliz demais, também não fica eufórico para não se precipitar, para não... Né? Vamos supor no esporte, nós vamos colocar aí, né? O cara ganhou um jogo ali, já acha que é campeão, né? Eu lembro da Copa do Mundo, foi até engraçado. O time da Arábia Saudita, né? Ganhou da Argentina. Pô,
não é fácil ganhar da Argentina. Ganhou da Argentina lá, estavam cheios de querer peidar cheiroso já, estavam, né, soltando foguete e dizendo que iam moer a Polônia, não sei o quê. Perderam os jogos daí, porque não souberam administrar a euforia, né? E isso não é inteligência emocional e nem é bom para a saúde mental. Então, por isso, saber lidar com as emoções boas e ruins. Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Uma das coisas que mais atrapalham a saúde mental de qualquer ser humano é não saber reconhecer os limites, ou nem conhecer os seus limites, tá? Nós temos limites, tá? Intelectuais, nós temos limites físicos, nós temos limites, enfim, emocionais. Nós temos que saber também nos proteger emocionalmente, nos blindar emocionalmente. Então, tudo isso é muito importante. Saber o seu limite, saber até onde você aguenta, até onde o teu corpo aguenta, né? Numa prática esportiva, você sabe o seu limite. Mas na vida emocional, nós também temos que saber os nossos limites, né? Eu costumo dizer que o tamanho da frustração está diretamente proporcional ao tamanho da expectativa, muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. Então, até que ponto é bom criar expectativas ufanistas, gigantescas, que não são para a nossa vida, né? Poxa, querer ser rico a qualquer custo, querer o melhor emprego de todos, quando na verdade nós precisamos caminhar, precisamos estudar, precisamos empreender, precisamos lutar para conseguir chegar, não é da noite para o dia, nós temos limites, né? E limites são impostos a nós também, para nós superarmos. Se não dá para superar, beleza. Perceba que nós não somos super-heróis, nós não somos super-homens e nem super-mulheres, tá? Não se culpe porque você não tem capacidade para fazer uma coisa. Se dá para se capacitar, se capacita. Se não é para você, beleza, tá? Tranquilo, cada um é cada um. Nós temos diferenças, tá? De potencial também. Reconhecer e controlar sentimentos. Isso aqui é muito difícil. Por exemplo, você está com um sentimento de inveja, né? É difícil reconhecer que estamos tendo inveja. É difícil reconhecer que estamos, por exemplo, com ódio de alguém. Mas, pasmem vocês, isso é importante. Reconhecer, inclusive, falando para alguém, para um amigo, desabafando, falando com um terapeuta, no colégio lá, falando com o professor que você confia, falando com a pedagoga, com o pedagogo, psicopedagogo, se a sua instituição tiver, né? Então, tudo isso acaba ajudando no controle da saúde emocional também. Administrar os sentimentos não é fácil. Eu não diria nem administrar, mas reconhecer esses sentimentos, né? Por exemplo, diferenciar a tristeza da angústia. Tristeza é uma emoção, né? Você manifesta esteticamente a tristeza. Se você olha no rosto de uma pessoa, você sabe que ela está triste. Mas às vezes ela não está angustiada. Qual que é a diferença? A angústia é uma coisa que aperta o peito, permanece. Como eu falei para você, já é um sentimento. Atrapalha a função, as funções básicas da vida da pessoa. Então, necessário. Muita gente está sorrindo, mas está angustiada por dentro. Então, também tem que procurar ajuda, né? Muito bem. Aqui tem uma fonte, depois eu posso colocar, eu vou colocar na descrição ali do vídeo para vocês, algumas fontes que eu pesquisei para montar a aula. Vocês podem procurar outras também, tem muitas na internet, tem muitos livros também. Peguei para fazer uma coisa mais básica para tentar dar uma substância para a redação de vocês. Então, percebam, quanto mais elementos como esse vocês citarem, mais robusto vai ficar o texto de vocês. Mais bombadão, maromba, vai ficar o texto de vocês, beleza? Então, vamos em frente. Bom, numa redação, ao mesmo tempo que é um risco, tá? Também acaba sendo um ponto positivo vocês colocarem dados, tá? Só que eu vou dar uma dica para vocês. Só coloquem dados tendo certeza absoluta de que eles são verdadeiros. Verdadeiro no sentido de ter uma fonte. Se você puder citar essa fonte, melhor ainda. Se você não consegue lembrar da fonte, não consegue lembrar o dado corretamente, que é um baita de um argumento não digo, que é um baita de um elemento para um texto, a dica que eu dou é só vocês citarem assim: durante a pandemia,
o aumento de ansiedade, houve um aumento considerável de ansiedade e depressão entre os estudantes das escolas públicas. Tá ótimo. Você não se arriscou a colocar um número específico, mas você colocou algo que é real. Então, não precisa ser perfeito no dado. Se você consegue, beleza. Se não consegue, simplesmente cite o aumento, tá? Do fenômeno que aconteceu, né? Eu acho que não precisa nem pesquisar isso para a gente saber que isso ocorreu esse aumento. Então, por exemplo, aqui, ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é nem entre os estudantes aqui, houve um aumento de 25% de ansiedade e depressão, tá? Dentre os países pesquisados. Então, em termos de população mundial, 25% do aumento da ansiedade e depressão é um elemento muito grande, terrível, é um fenômeno muito, eu diria até catastrófico, porque a gente não sabe como é que estão essas pessoas. Será que todas têm auxílio? Tem socorro? Nos países mais pobres, como é que isso fica? Provavelmente não. E mesmo nos países mais ricos, né? Como é que estão sendo cuidadas essas pessoas? Então, é um problema muito sério. Em termos de Brasil, ó, o Brasil é o país com o maior índice de ansiosos do mundo. 9,3% da população, ou 18 milhões de pessoas. E o terceiro maior em depressivos, 5,8 ou 11 milhões de 5,8%, né? Ou 11 milhões, muito próximo dos dados de Estados Unidos e Austrália, que também tem números bem elevados, né? Então percebam que nós temos aí 9,3% de ansiosos e 5,8% de depressivos. Só que com detalhe, normalmente depressão e ansiedade, normalmente não. Em certa medida, depressão e ansiedade andam lado a lado, o que é complicado, não é fácil, precisa de ajuda profissional urgente nesses casos, né? Em termos de estudantes, pegando a rede estadual de São Paulo, né? Mas isso aqui serve como uma base não absoluta, porque tem as variantes, né, de estado para estado. Mas veja só, São Paulo, que é o estado mais populoso, 69% dos estudantes da rede estadual paulista relatam ter sintomas ligados à depressão e ansiedade. Veja, existe uma variante aqui que entre os adolescentes nem sempre é possível ter certeza se eles estão conseguindo relatar ansiedade e depressão. Há uma confusão, muitas vezes, das enfermidades, das doenças, né, e dos sintomas. Mas 69%, mesmo que seja menor, né, na realidade, no diagnóstico de fato, porque aqui é o relato deles, mesmo assim é muita gente. 69% é muita gente. Então, coloquemos aí 50%. Do mesmo modo, não é pouca gente, não. São muitos estudantes sofrendo aí com ansiedade, depressão e outros problemas também, né? Como síndrome do pânico, esquizofrenia e tanta coisa que pode acometer aí enfim, a cognição, a mente, as emoções dos estudantes. Então, são números que é bom vocês terem em mente, assim, para ter uma substância maior na redação. 5,7% dos estudantes relatam presenciar violência psicológica. Isso São Paulo, né? Mas esse número pode ser também levado para o Brasil em maior ou menor grau. 5,7% presenciaram, então, agressão, bullying, discriminação, abuso nas suas mais diversas situações, né? Abuso verbal, abuso psicológico, enfim, tudo que a gente possa imaginar que pode ocorrer no ambiente escolar, tá? Então, isso aí também prejudica a saúde emocional. Uma pessoa que sofre discriminação, que sofre bullying, uma pessoa que sofre uma agressão física, que é excluída de um hall de amigos, de colegas ali, que se sente excluída, na adolescência, isso é catastrófico. Isso é muito perigoso, né? Então, fiquem atentos, inclusive, no ambiente que vocês estudam, sobre essa situação, né? Percebeu lá que um colega está meio para baixo, está se sentindo excluído, né? Não consegue se relacionar,
não custa tentar chamar ele para conversar e ver se você pode encaminhar ele para uma ajuda, tá? É um tema que vocês podem colocar também dentro da redação, né? A questão da violência psicológica, ok? 3,8% afirmam presenciar violência física em casa com muita frequência. Um outro problema que vai também prejudicar a saúde mental. Não é apenas o que ocorre na escola, não é apenas a pressão na escola, a discriminação na escola, o abuso na escola. Muitos estudantes sofrem abuso em casa, inclusive de familiares, infelizmente, presenciam violência física. É o pai que vai para o boteco, toma uma cachaça, chega em casa e arrebenta a mãe, né? Às vezes é a mãe que também, sei lá, tem algum vício ou sofre algum outro problema de saúde, enfim, é abuso, é discriminação na família, é a questão social, problemas financeiros, é o desemprego do pai e da mãe, é uma necessidade que estão passando, é uma luz que cortaram, uma água que cortaram, é que não tem internet. São todos problemas, são todas situações que acabam prejudicando a saúde mental do adolescente também, né? E é óbvio que não tem como separar. Muitas vezes, você chega no colégio, chega na escola, opa, agora eu vou esquecer todos os problemas que ficaram lá em casa. Isso não acontece. Eu sou professor e nós percebemos claramente, claramente, nem sempre, mas em alguns episódios a gente percebe claramente quando um aluno está mal, né? Ou ficou mal. E uma semana atrás ele estava de boa e de repente, bum, foi lá para baixo. Aí você vai investigar problema na família. Pai que se separou, né? Os pais se separaram, ou teve que mudar de casa porque aconteceu alguma coisa pior. Então, são os elementos que vocês podem citar para tornar ali a redação mais robusta. Muito bem. Outra coisa aqui importante, ó, apresentar possíveis soluções. Uma dica que eu dou, nunca coloque na redação. Eu, pelo menos, não gosto. Nunca coloque numa redação assim, a solução é essa. Se a solução é essa, você deveria ser consultado pela ONU, pela OMS, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde e você ser o ministro da Saúde. Ser Deus, praticamente. Eu acho muito difícil uma solução pronta. Então, o que nós podemos citar num argumento final de uma redação? Possíveis soluções. Possíveis soluções. Caminhos a serem seguidos. Apresentou as necessidades, apresentou o problema, apresentou as necessidades, apresentou os números, apresenta possíveis soluções. E entre possíveis soluções, eu coloquei 4 aqui, mas é óbvio que podem ter muitas outras, tá? Que se vocês pesquisarem, vocês poderão encontrar. Por exemplo, contratações de profissionais capacitados, psicólogos e psicopedagogas para as instituições de ensino, tá? Infelizmente, a gente sabe que a maioria das instituições de ensino não tem um psicólogo, tá? Nem todas particulares têm, muito menos as escolas públicas. Psicopedagogo também, muito poucos ambientes educacionais possuem. Então, isso acaba dificultando. Eu trabalhei numa escola que tinha uma psicóloga em tempo integral na escola. E era uma maravilha, porque os alunos iam até ela quando estavam apresentando algum sintoma, algum problema. E ela já fazia um encaminhamento, chamava a família para conversar. Então, era muito bom, né? A gente via o resultado. Mas falta no Brasil. Faltam concursos públicos, falta a contratação desses profissionais, né? Até numa das matérias que eu pesquisei para preparar a aula, uma professora cita o caso de uma crise de ansiedade, um surto de ansiedade que teve numa escola, inclusive assim, de síndrome do pânico mesmo, uma coisa horrorosa, e encaminharam aqueles estudantes para o CAPS, para as unidades de saúde da cidade, e não tinha profissional da saúde mental, não tinha psicólogos, nem nos postos de saúde. Aí fica complicado. Então, não é só na escola também. Todo o ambiente ali, o espaço de apoio, uma rede de apoio da saúde pública precisa ser preparada para melhorar isso. Então,
Eu não sei nem se seria investimento, porque a gente percebe que dinheiro tem. O que falta é capacidade política e menos corrupção, talvez. Mas não precisa citar essa questão da corrupção, não precisa ir longe demais. Só cita que uma possível solução seria a contratação desses profissionais, tanto para as escolas como para as unidades de saúde e tal. Ó, trabalho preventivo e de assistências à saúde, às famílias. Trabalho preventivo e de assistências às famílias. Seria o quê? Capacitação também das famílias, né? Um relacionamento das instituições de ensino com os familiares, tendo aqueles psicólogos, psicopedagogos, médicos, que possam fazer um meio de campo entre essas famílias, para fazer o quê? Prevenção, né? Ensinar as famílias a identificar aqueles comportamentos que podem levar a prejudicar a saúde mental, e também, em caso enfim, de um sintoma de fato, né, procurar ajuda adequada, informar o colégio, informar os professores, informar as pedagogas, ter esse relacionamento entre família e a instituição de ensino. Capacitação de professores e demais profissionais de educação. Eu sou professor de ensino médio e não é fácil. Em muitas situações nós não temos a capacitação. Nós não temos a capacidade mesmo de resolver. Né? Não que a gente queira resolver, não é nem resolver, mas é encaminhar, é acolher, ouvir o estudante. Né? Às vezes a gente escuta umas bombas dos alunos assim, e de fato a gente se assusta e não sabe o que fazer, não sabe nem a quem recorrer muitas vezes. De modo que é importante também treinamento, tal como deve se fazer para as famílias, também aos profissionais da educação. Não só os professores, mas os pedagogos, os inspetores, o pessoal da secretaria, todo mundo pode se deparar com um estudante ali numa situação delicada. Bom, aumento de práticas e hábitos saudáveis de vida, né? Desde exercícios físicos, atividades culturais, não apenas no ambiente da escola educacional. Aí não sei se seria o serviço público, provavelmente para as famílias mais carentes, é evidente, mas também em parcerias com igrejas, ONGs, associações, seja lá o que for, que possa incluir adolescentes que estão em fase estudantil em novos hábitos de vida, praticar um esporte, uma arte marcial, por exemplo, que é muito boa, uma atividade musical, um instrumento musical, se responsabilizar com uma atividade cultural, com um trabalho voluntário. Tudo isso são hábitos sociais que ocupam a nossa cabeça, que nos distanciam, não é nos distanciam, que nos autodistanciam do problema que nós vivemos e até nos permitem, como diria Viktor Frankl, né, a observar o problema de cima para ficar até mais fácil para resolver. Então, não ficar focado, a gente sai, faz uma coisa, ter um hobby, né? Não só jogar videogame, mas ter um hobby, além do hobby do videogame, que é muito bom, sair de casa, jogar uma bola na praça, né? Eu mesmo tenho o hobby de pescar, gosto de pescar. Olha o hobby do professor, misericórdia. Gosta de pescar. Outro gosta de jogar futebol, outro gosta de tocar violão com os amigos, outro gosta de, sei lá, andar de skate. Não sei. Aí cada um desenvolver isso e tentar perseverar, ter uma perseverança nisso. Cuidar da alimentação também. A alimentação também é importante para a saúde mental, né? Nem sempre se fala isso, mas uma alimentação saudável, né? Menos carboidrato, menos açúcar, né? Principalmente carboidrato de pão, bolo, essas coisas, comer de vez em quando só, não que não possa comer, mas tudo isso na adolescência se come muito mal, né? Menos fast food, menos, enfim, X infarto ali. Então, tomar esse cuidado também é importante, né? Então, procurar os alimentos que melhoram a nossa energia, que nos dão mais energia, que melhoram a nossa emoção, também faz parte dos hábitos saudáveis de vida. Beleza, pessoal? Então, eu creio que essas são algumas dicas importantes. Para terminar, como eu sempre faço, tá? Eu gosto de trazer uma reflexão. Uma das reflexões aqui é de um psiquiatra, um dos mais importantes psiquiatras da história, Viktor Frankl,
que é, inclusive, um dos mestres intelectuais, dos quais eu admiro muito, que diz o seguinte, ele disse o seguinte, ele que sobreviveu em campos de concentração, tá? Era um judeu que foi perseguido pelos nazistas. Ele diz assim, quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Então, desfrutar quando a coisa é boa, da maneira adequada. Quando não é favorável, devemos transformá-la. Ou seja, tentar transformar quando não está legal. E quando não pode ser transformada, não tem o que fazer, devemos transformar a nós mesmos, né? Lembrando que existem situações que nós não vamos conseguir transformar. Um caso de uma doença terminal, não tem o que fazer. Mas ainda ali, o Frankl trabalha a questão da liberdade espiritual, no sentido de que você pode perguntar para você, não vou sobreviver, vou viver tanto tempo, mas o que eu posso mudar espiritualmente? A quem eu posso perdoar? Certo? Será que existe algum bem que eu possa fazer? Algo que eu posso deixar para alguém? Algo que eu possa auxiliar alguém? Será que o meu exemplo servirá para alguém ainda? O que eu posso ensinar com a minha vida para alguém? Então, é possível ainda fazer algo, transformar a si mesmo, se perdoar, perdoar os outros, encontrar com alguém da qual você há muito tempo não queria ver, se reconciliar, enfim, dar um último beijo num filho, tudo aquilo que pode transformar você. E o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Independente de você crer ou não, essa mensagem aqui é uma mensagem universal, até porque ele recebe a todos que vão até ele. Todos aqueles que o buscam, independente da sua religião, se você buscar o Senhor Jesus Cristo, ele vai ao seu encontro e vai te acolher. E o nosso mestre disse o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 18. Então, se você está cansado, se você está oprimido e você quer descanso, além dos profissionais da saúde, muito importantes, né? Psicólogo, também ali conversar com a pedagoga no colégio, conversar com os pais, com amigos, essencial. Mas Jesus Cristo, para mim, é a principal força. Eu faço terapia ainda, né? Agora estou diminuindo um pouco, mas já precisei de muita terapia, medicação, já tive problemas emocionais sérios, mas paralelo a isso, eu sempre caminhando com Cristo, longe da perfeição, até porque eu sou um pecador mesmo lascado, mas tentando melhorar e tentando caminhar com Ele, eu sentia Ele me fortalecendo em cada situação da minha vida. E olhando para trás, muitas vezes eu vejo, só consegui sair daquela situação porque o Senhor Jesus Cristo estava comigo. Então, se foi assim comigo, pode ser com você também. Ele também pode te ajudar, te dar força, te dar graça, te fortalecer. Essas são as dicas que eu dou para vocês conceituarem, argumentarem, deixarem a redação mais robusta. Espero poder ter ajudado. Que todos vocês fiquem na paz, fiquem com Deus e até uma próxima. Um abraço.